Agora, nesta próxima parte, quero analisar a história dessa controvérsia dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que para mim, novamente, é um dos assuntos mais interessantes e fascinantes quando se trata de entender todo esse tema da Trindade. Ellen White acreditava na Trindade? E os pioneiros? Depois que o alto clamor começou a soar e depois que Cristo poderia ter vindo na década de 1890, será que os pioneiros e Ellen White de repente perceberam que estavam adorando o Deus errado? Se eles estavam adorando o Deus errado, como poderia Cristo ter vindo? Uma coisa que eu acho que podemos analisar e que realmente nos dá uma base e nos ajuda a confirmar exatamente qual visão de Deus está correta é olhar para a história. Precisamos de um ponto de referência histórico, e é por isso que acho tão importante saber como Deus guiou seu povo e seus ensinamentos em nossa história passada. Agora, não é apenas a história da igreja que achei surpreendente, mas também algumas declarações feitas hoje sobre as crenças da nossa igreja a respeito de quem é Deus. Como, por exemplo, a igreja admitir que a Trindade é uma suposição. Agora, eu presumia, assim como acredito que a maioria dos adventistas também presume, que a posição da igreja sobre a Trindade seria baseada em uma hermenêutica bíblica sólida. Por isso fiquei surpreso ao ouvir da própria igreja que não era assim. Agora veja esta declaração como exemplo. Na Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia, volume 12, página 138, diz: o conceito da Trindade, ou seja, a ideia de que os três são um, não é explicitamente declarado, mas apenas assumido. Em outro livro, em uma introdução à teologia cristã sob a perspectiva adventista do sétimo dia, li o seguinte: o papel da Trindade em uma doutrina de Deus sempre levanta questões. Uma das razões é que a própria palavra não aparece na Bíblia, nem há qualquer declaração clara da ideia. Mas a Bíblia prepara o terreno para sua formulação e o conceito representa um desenvolvimento das afirmações e conceitos bíblicos. Portanto, mesmo que a doutrina da Trindade não faça parte do que a própria Bíblia diz sobre Deus, ela faz parte do que a Igreja deve dizer para salvaguardar a visão bíblica de Deus. Agora, para mim, isso é uma afirmação chocante, porque a Trindade não faz parte do que a Bíblia diz sobre Deus, eles admitem isso, mas a igreja deve acreditar mesmo assim? Agora não consigo acreditar que o autor chamou a Trindade de uma visão bíblica de Deus e disse que a doutrina não faz parte do que a Bíblia diz sobre Deus na mesma frase. Onde está o raciocínio por trás disso? A outra declaração aqui da Adventist Review de 1981, isso foi apenas um ano depois que a doutrina da Trindade se tornou formalmente uma crença fundamental na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Embora nenhuma passagem bíblica única declare formalmente a doutrina da Trindade, ela é assumida como um fato pelos escritores da Bíblia. Somente pela fé podemos aceitar a existência da Trindade. Quando li isso, foi como se contrariasse tudo o que eu sabia sobre estudar a Bíblia. Ao estudar a Bíblia, é necessário ter um "assim diz o Senhor" para estabelecer uma doutrina, ideia ou conceito, especialmente quando se trata de entender quem é Deus. E tendo estudado a Bíblia por anos até esse ponto, eu já sabia que não deveria aceitar nenhuma doutrina sem um "assim diz o Senhor". Repetidas vezes percebi que teólogos e historiadores adventistas do sétimo dia admitiram que a doutrina da Trindade não tem base nas Escrituras. E mesmo assim fiquei chocado ao ver essa admissão no site oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando dizem em seu site: as claras alusões da Bíblia à Trindade são suficientes para os adventistas. Agora, para mim, como ex-católico que estudou para sair do catolicismo depois das igrejas evangélicas e então entrar na Igreja Adventista do Sétimo Dia estudando as Escrituras e permitindo que a Bíblia interpretasse a si mesma e fosse seu próprio expositor, foi essa abordagem que me trouxe para a igreja. E, portanto, ver essa declaração no site da igreja de que as claras alusões da Bíblia à Trindade são suficientes para os adventistas do sétimo dia me fez revirar o estômago. Somos orientados a exigir um claro "assim diz o Senhor" em apoio a qualquer doutrina ou preceito antes de aceitá-los. Fiquei realmente perturbado, se não enojado, que a igreja ousasse fazer uma declaração tão contrária às Escrituras e à razão.
Portanto, não, nenhuma alusão clara é suficiente para qualquer verdadeiro seguidor de Cristo ou para qualquer verdadeiro adventista do sétimo dia, e ainda assim a alusão clara à doutrina da Trindade, que não é explicitamente declarada, mas apenas assumida, está consagrada como a segunda crença fundamental da Igreja Adventista do sétimo dia, e é um requisito para a membresia na Igreja. E se alguém discorda dessa alusão clara, é zombado, ridicularizado, rotulado como herege ou excluído, e muitas vezes é desligado da igreja. Tive muitos encontros nos últimos 2 anos, compartilhando todas essas coisas com outras pessoas, e sou muito grato porque a grande maioria das pessoas com quem estudei isso realmente levou o assunto a sério, estudou por conta própria e percebeu que isso é verdade. Isso é, a visão não trinitariana de Deus está correta, que existe um único Deus verdadeiro, que ele teve um Filho unigênito e que o Espírito Santo é a sua onipresença. Ao compartilhar essas coisas, houve outras pessoas que rejeitaram e, para minha decepção, nem sequer quiseram estudar o assunto. E eu conheço outras pessoas, em igrejas aqui por perto, que compartilharam essas coisas e foram proibidas de ensinar na escola sabatina, por exemplo, e imploraram ao pastor para sentar e estudar esses assuntos com elas. Mas o pastor não quis, ou outros que atuam nessa área também não concordaram nem em sentar para estudar, e pessoas que eu conheço não responderam a e-mails ou às minhas perguntas. Infelizmente, eu estou vendo que muitas pessoas simplesmente não querem estudar isso. Elas têm medo das implicações de perceber que isso as colocaria em conflito com a igreja, mas não percebem que a igreja de Laodiceia está em conflito com Jesus. E é por isso que vemos Jesus do lado de fora da igreja batendo a porta e dizendo: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo." Então, após 6 meses estudando isso, como mencionei anteriormente, estava acontecendo um terremoto espiritual. E, novamente, não era o fundamento da Bíblia ou do espírito de profecia que estava se desfazendo e se quebrando, mas sim o ensinamento fundamental da Igreja Adventista do sétimo dia sobre quem é Deus que estava ruindo. Repetidas vezes, as palavras de inspiração eram harmoniosas e sólidas, e eram as palavras dos homens que estavam se desfazendo em pó. Então, na minha experiência, fiquei triste ao perceber que a igreja a qual me juntei era culpada de idolatria tão certamente quanto o antigo Israel. E sei que essa não é uma afirmação pequena que faço, mas também não é uma heresia pequena a que entrou na igreja. Para mim, entrar para a Igreja Adventista do sétimo dia foi uma experiência alegre. Eu havia estudado e cheguei à conclusão de que a lei de Deus ainda estava em vigor, que o sábado ainda estava em vigor e ainda deveria ser guardado. E percebi, ao estudar a profecia, quem era o anticristo, e compreendi o que era a marca da besta. E para mim, essas eram coisas impressionantes. Eu nem sequer achava que seria capaz de entender essas coisas, porque elas eram tão envoltas em mistério que eu estudei sobre isso por 1 ano e não conseguia compreender. E então, quando Deus começou a me ensinar que as profecias do Apocalipse devem ser definidas por outras partes da Bíblia, que a própria Bíblia pode ser seu próprio expositor e se interpretar, isso foi uma revelação incrível e toda a Bíblia ganhou vida para mim novamente. Foi como se fosse um livro totalmente novo poder ler a Bíblia com uma compreensão da profecia bíblica, entendendo as profecias de Daniel e Apocalipse. E eu tinha chegado ao ponto de entender essas coisas. E foi então que um dia vi um pregador em um vídeo falando para um auditório cheio de pessoas. E ele estava compartilhando exatamente as mesmas coisas que eu havia chegado a compreender sobre o anticristo, sobre o sábado e sobre a lei de Deus. E eu pensava, quem é essa pessoa e por que essas outras pessoas nesse auditório? Por que elas não estão incomodadas? Porque essas eram ideias muito politicamente incorretas. E, resumindo, foi que eu
Era um ministro popular da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e para mim, percebi pela primeira vez que existia uma denominação inteira de pessoas que realmente acreditavam nessas coisas sobre a profecia bíblica. Eu não fazia ideia. Essa foi minha introdução à existência da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, como ex-católico e alguém que estava estudando profecias bíblicas e chegando a algumas conclusões muito estranhas, ver que havia uma denominação inteira de cristãos que realmente acreditava nessas coisas foi um dia alegre e uma ocasião marcante. E ao entrar para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, senti que estava em casa. Essas eram as minhas pessoas. Essas pessoas pensavam como eu, acreditavam no que eu acreditava sobre as profecias bíblicas, guardavam a lei de Deus e guardavam o sábado, e para mim isso era lindo. E por muitos anos, por uma década, estive na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas não demorou muito para que eu percebesse, depois de um curto período de tempo frequentando igrejas e estudos bíblicos, que nem todo mundo na Igreja Adventista do Sétimo Dia estava empolgado com as profecias bíblicas ou tão fervoroso em seguir o Senhor quanto eu. E com o passar do tempo, comecei a perceber que as coisas que os adventistas do sétimo dia professam crer e ensinar nem sempre são realmente seguidas, nem mesmo pela maioria dos adventistas do sétimo dia. Considere, por exemplo, a mensagem de saúde que foi dada por Deus à igreja para ser a cunha de entrada, para ser uma luz que traria o adventismo do sétimo dia e as verdades sobre Deus para o centro das atenções, que seria uma luz para o mundo. E ainda assim a maioria dos adventistas do sétimo dia na igreja rejeitou a luz sobre a reforma de saúde, não a segue e não a pratica. E até mesmo as mensagens dos 3 anjos eu raramente ouvia quando ia à igreja no sábado. Só ouvi falar das mensagens dos 3 anjos procurando vídeos no YouTube, e isso foi decepcionante. Foi decepção após decepção após decepção, à medida que comecei a perceber que a Igreja Adventista do Sétimo Dia de hoje não é tudo aquilo que professa ser. Hoje, Satanás encontrou maneiras mais sofisticadas de transformar santos em pecadores, e o antigo Israel foi levado a adorar ídolos feitos pelas mãos dos homens. Mas hoje o Israel moderno foi levado a adorar ídolos criados pelas mentes dos homens, ideias filosóficas. E lemos sobre isso nas palavras da irmã White. Pode não haver santuários exteriores visíveis, pode não haver imagem alguma para o olhar repousar. Ainda assim podemos estar praticando a idolatria. É tão fácil fazer um ídolo de ideias ou objetos estimados quanto fabricar deuses de madeira ou pedra. Milhares têm uma concepção falsa de Deus e de seus atributos. Estão servindo a um falso Deus tão verdadeiramente quanto os servos de Baal. Agora, esta é uma afirmação forte porque nos diz que adorar uma concepção falsa de Deus é tão idolatria quanto adorar objetos falsos. E se estamos adorando uma concepção falsa de Deus na Igreja Adventista do Sétimo Dia, então a irmã White está nos dizendo que estamos tão verdadeiramente adorando um falso Deus quanto os servos de Baal. A alegria que experimentei ao perceber que havia uma igreja que guardava o sábado e acreditava nas 3 mensagens angélicas foi proporcional à decepção que senti quando comecei a perceber que havia adoração a Baal acontecendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia e que essa transgressão do primeiro mandamento era a crença fundamental número 2 da igreja e um requisito para ser membro da igreja. Com muitos, um ídolo filosófico é entronizado no lugar de Jeová, enquanto o Deus vivo, como ele é revelado em sua palavra, em Cristo e nas obras da criação, é adorado por poucos. Milhares divinizam a natureza enquanto negam o Deus da natureza. Embora em uma forma diferente, a idolatria existe no mundo cristão de hoje tão verdadeiramente quanto existia entre o antigo Israel nos dias de Elias. O Deus de muitos homens supostamente sábios, de filósofos, poetas, políticos, jornalistas, o Deus dos círculos polidos e sofisticados, de muitas faculdades e universidades, até mesmo de algumas instituições teológicas, é pouco melhor do que Baal, o Deus Sol da Fenícia.
Portanto, nessa declaração, vemos que adotar uma visão de Deus que está em desacordo com a forma como ele se revelou em sua palavra é idolatria. E é isso que a Trindade é, o Deus Sol. Suas origens remontam à Babilônia e à adoração do Sol, conhecido pelos egípcios, por exemplo, como Horus, Ra e Osíris, o Sol nascente, o Sol do meio-dia e o Sol poente. O número 3 tornou-se o número mais universal da divindade. A adoração ao Sol é uma das formas mais primitivas de religião, e o homem primitivo, às vezes, distinguia entre o Sol nascente, o Sol do meio-dia e o Sol poente. Os egípcios, por exemplo, dividiam o Deus Sol em 3 divindades: Horus, o Sol nascente, Ra ou Ré, o Sol do meio-dia, e Osíris, o velho Sol poente. Então, para mim, foi apenas mais uma camada de revelação perceber como esses conceitos da Trindade, na verdade, vieram da Babilônia e da adoração ao Sol. E vemos novamente nesta afirmação: os antigos babilônios reconheciam a doutrina de uma Trindade, ou 3 pessoas em um só Deus, como aparece em um Deus composto com 3 cabeças, formando parte de sua mitologia. E o uso do triângulo equilátero também como um emblema dessa trindade em unidade. A combinação desses 3 sóis, ou deuses do Sol, é o que forma a triquetra, um símbolo ainda usado hoje, até mesmo por adventistas, para representar o Deus da Bíblia. Dessa forma, o Sol nascente, o Sol do meio-dia e o Sol poente são sobrepostos e reunidos para formar o símbolo da triquetra. E se essa visão da Trindade vem da adoração ao Sol, que por sua vez vem da antiga Babilônia, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia pode dar a mensagem do segundo anjo? Como os Adventistas do Sétimo Dia podem chamar aqueles que estão nos sistemas da Babilônia para saírem da adoração ao Sol para uma forma diferente de adoração ao Sol? Agora, eu sei que essas coisas serão difíceis para os Adventistas do Sétimo Dia, especialmente para aqueles que cresceram na igreja. A dificuldade diante deles em aceitar a verdade sobre o Filho de Deus e seu Espírito é enorme, e como resultado, eu sei que poucos se arriscarão a sequer considerar essas coisas. Será necessário um sacrifício tremendo, até mesmo para se abrirem à ideia de que aquilo que a igreja acredita sobre quem é Deus, essa crença fundamental na Trindade, pode estar incorreta. E eu não invejo a posição deles, mas posso me identificar com ela porque, mais uma vez, eu mesmo já fui enganado. Eu conheço os desafios que vêm com isso, mas também sei como é estar no fim desse engano. Eu sei como é estar em um lugar onde você percebe que foi enganado e é tarde demais, é muito, não há como voltar atrás. E aquilo que você pensava ser verdade e abraçou como verdade acaba se revelando uma mentira. Eu passei por essa experiência várias vezes. Passei por essa experiência com, a pessoa que me enganou. Passei por essa experiência, como católico, ao perceber que o que me ensinaram a vida toda como católico estava errado. Percebi isso depois de entrar nas igrejas protestantes evangélicas e perceber que eles pregavam doutrinas não bíblicas. E agora, infelizmente, estou percebendo que isso está acontecendo novamente na minha experiência na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E para mim, acho que é mais fácil chegar a essas conclusões e considerar a possibilidade de que eu possa estar errado e me aventurar em um estudo objetivo sobre quem Deus é, porque já passei por essas experiências antes. E porque minha motivação no meu relacionamento com Deus sempre foi simplesmente conhecer a verdade, e não me importo com o que eu acredito. E ainda estou disposto a colocar tudo o que entendo sobre a mesa. Se algo que eu acredito estiver errado, está na hora de eu saber disso. Mas, novamente, não tenho medo de fazer isso. Não tenho medo de pegar o entendimento que tenho de Deus há anos, ou, neste caso, nos últimos anos, e colocá-lo sobre a mesa, entregá-lo no altar, porque sei que, se for verdade, resistirá à investigação. Então, eu só gostaria de te encorajar, especialmente se você foi criado como adventista, a perceber que, ao se abrir e simplesmente estudar o que a verdade pode ser, deixando de lado seus preconceitos e ideias pré-concebidas, você não está sendo abandonado por Cristo.
Jesus não está te abandonando. Pelo contrário, ele deseja muito te mostrar a verdade, te trazer para uma comunhão mais próxima com ele, que é a verdade. E toda a verdade, mais uma vez, nos levará a Cristo. Portanto, realmente não temos nada a temer ao colocar no altar nossas noções pré-concebidas e nossas crenças atuais, submetendo-as à investigação, porque só coisas boas podem resultar disso. Ou o que acreditamos será confirmado e resistirá à verdade e ao escrutínio, ou seremos conduzidos a uma compreensão mais clara do que é verdadeiro, e como resultado, teremos um relacionamento mais próximo com Cristo. Mas quando se trata do adventismo, nem tudo está perdido. Há uma notícia excelente, e é que o adventismo do sétimo dia não é uma fraude. Ao estudar o assunto, na verdade percebi que a mão de Deus esteve presente no estabelecimento e na direção desse movimento em um grau ainda maior do que eu havia percebido anteriormente. Então, sim, foi decepcionante e desafiador perceber o que se tornou a atual Igreja Adventista do Sétimo Dia em relação à sua crença sobre Deus. Mas, ao mesmo tempo, encontrei grande esperança e confiança em Cristo como meu líder e fui profundamente encorajado pelo fato de que a crença histórica da Igreja Adventista do Sétimo Dia estava em harmonia com a verdade. E ao estudar a história da Igreja, vi que Deus havia advertido sobre essa heresia que entraria na Igreja, e as advertências de Deus e os apelos da irmã White ao falar sobre o assunto e ao dar alertas à Igreja, além de enfatizar a importância das crenças históricas da Igreja, davam credibilidade ao fato de que Cristo ainda estava no controle, que Jesus estava guiando sua Igreja e que ele não deixou seu povo sem um guia ou sem um aviso. Embora isso tenha me pegado de surpresa, não pegou Deus de surpresa. Mais uma vez, Cristo nos deu o aviso de que não temos nada a temer quanto ao futuro, exceto se esquecermos a maneira como o Senhor nos guiou e seus ensinamentos em nossa história passada. Portanto, vemos que no aviso está a lição de que os ensinamentos do movimento adventista do passado deveriam ser considerados verdadeiros, pois o alerta é contra aceitar e acreditar em qualquer coisa no futuro que contradiga a direção e o ensino de Deus no passado, especialmente do período de 1844 até cerca de 1892. Em outras palavras, na primeira metade do século do movimento adventista. E ao estudar como o Senhor guiou o seu povo, percebi que, repetidas vezes, Ellen White nos advertiu de que os pilares fundamentais sobre os quais a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi estabelecida um dia no futuro seriam considerados como erro, esquecendo assim tanto a maneira como o Senhor nos guiou quanto o seu ensino em nossa história passada e, como resultado, um novo fundamento seria estabelecido. Agora, nos primeiros 50 anos, o que os pioneiros e Ellen White ensinaram e acreditaram sobre Deus era a verdade, e vemos isso repetidas vezes. Quero ler algumas dessas declarações só para que você possa ter a mesma impressão que eu tive ao lê-las e perceber a veracidade e o grau em que Deus estabeleceu essa visão na mente do movimento adventista, para colocá-los sobre um fundamento sólido que os capacitasse a dar a última mensagem de advertência e misericórdia ao mundo. Então aqui está o que Ellen White disse sobre os primeiros 50 anos do movimento adventista do Sétimo Dia. Em 1906, Ellen White disse: "Neste tempo em que doutrinas falsas estão sendo ensinadas, devemos ensinar a mesma verdade que temos ensinado durante o último meio século. Não mudei minha fé nem um jota ou um tio." Isso é importante porque, ainda hoje, muitos dizem que Ellen White mudou sua visão sobre Deus, que os pioneiros mudaram sua visão sobre Deus, que, sob o pretexto da verdade presente, suas ideias evoluíram e eles chegaram a um novo entendimento de quem é Deus. Mas a irmã White contradiz completamente essa ideia, essa noção. Portanto, vamos pôr fim à mentira de que a irmã White mudou sua ideia a respeito de quem é Deus. Ela mesma disse: "Eu não mudei minha fé nem um jota ou um tio." A crença de que Ellen White mudou sua visão sobre quem é Deus ainda é sustentada hoje pela liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veja, por exemplo, esta declaração de 2006. "Em pesquisas anteriores, tracei o desenvolvimento da doutrina adventista sobre Deus.
desde a oposição à doutrina da Trindade, conforme tradicionalmente formulada, até a aceitação do conceito bíblico de um Deus em três pessoas. Também acompanhei a clara progressão nas visões de Ellen White a partir de 1850, mostrando que suas visões gradualmente formaram seu conceito de Deus, até que, em 1898, quando publicou O Desejado de Todas as Nações, ela passou a ter um conceito trinitariano. Será que essas passagens expressam a compreensão de Ellen White sobre a posição de Cristo no céu naquela época e que, com o passar do tempo, ela recebeu mais luz, o que acabou levando às suas declarações claramente trinitarianas no final da década de 1890? Como isso poderia ser verdade, então? Será que a irmã White mudou sua visão sobre quem era Deus e se tornou trinitariana? O que a própria irmã White disse? Novamente, ela disse em 1905: "Aprecio a verdade, cada jota dela exatamente como me foi dada pelo Espírito Santo nos últimos 50 anos. Desejo que todos saibam que permaneço na mesma plataforma da verdade que temos mantido por mais de meio século. Esse é o testemunho que desejo dar no dia em que completo 78 anos de idade." Então, mais uma vez, vemos Ellen White respondendo a esses sentimentos de que ela teria mudado de opinião e dizendo que ela não mudou de opinião, mas que manteve a mesma visão durante o último meio século. No mesmo ano, 1905, ela também disse: "A verdade que proclamamos hoje é a mesma verdade que temos proclamado nos últimos 50 anos. E agora, após meio século de luz clara da palavra sobre o que é a verdade, estão surgindo muitas teorias falsas para perturbar as mentes. Mas as evidências apresentadas em nossa experiência inicial têm a mesma força que tinham naquela época. A verdade é a mesma de sempre, e nenhum alfinete ou pilar pode ser removido da estrutura da verdade. Aquilo que foi buscado na palavra em 1844, 1845 e 1846 permanece sendo a verdade hoje em todos os aspectos." E esta declaração, que ninguém procure destruir os fundamentos de nossa fé, os fundamentos que foram lançados no início de nossa obra por meio do estudo cuidadoso da palavra e por revelação, sobre esses fundamentos temos edificado nos últimos 50 anos. Homens podem supor que encontraram um novo caminho e que podem lançar um fundamento mais forte do que aquele que já foi estabelecido, mas isso é um grande engano. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto. Também esta declaração: "Onde encontraremos segurança a não ser nas verdades que o Senhor tem nos dado nos últimos 50 anos? E quão perigoso é exaltar tanto um homem a ponto de ele ficar confuso e confundir a mente de outros em relação às verdades que nos últimos 50 anos o Senhor tem dado ao seu povo?" E esta declaração: "Suplico aos nossos obreiros de missão médica que tenham medo de confiar nas suposições e invenções de qualquer ser humano que alimente o pensamento de que o caminho pelo qual o povo de Deus tem sido conduzido nos últimos 50 anos é um caminho errado. Cuidado com aqueles que, não tendo tido nenhuma experiência definida na direção do Espírito do Senhor, suporiam que essa direção é toda uma falácia, que não temos a verdade, que não somos o povo do Senhor reunido por Ele de todos os países e nações." Novamente ela diz: "Cuidado com aqueles que querem destruir o fundamento sobre o qual temos edificado nos últimos 50 anos para estabelecer uma nova doutrina. Eu sei que essas novas teorias vêm do inimigo." E mais uma vez quero destacar que ela disse isso em 1903, justamente no ano em que a Igreja estava em crise sobre o conceito de quem é Deus, sobre a presença e a personalidade de Deus. E há muitas outras declarações como essas enfatizando a veracidade da verdade que Deus havia dado ao seu povo nos primeiros 50 anos. Agora pense muito cuidadosamente sobre essas coisas, porque esses alertas descrevem quase todos os líderes da denominação, até mesmo o presidente da Conferência Geral, que todos acreditam que o que os pioneiros e a irmã White defenderam nos primeiros 50 anos a respeito de Deus é um erro. Sobre tais pessoas que defendem essas ideias, Ellen White disse para termos medo delas. Tenha medo daqueles que estão destruindo o fundamento para estabelecer uma nova doutrina, e é exatamente isso que a Trindade é.
uma nova doutrina que enfraquece os pilares da fé adventista quanto à presença e à personalidade de Deus. Agora Deus havia dado aos pioneiros o verdadeiro entendimento, e foi o inimigo, naquela época, quem trouxe essas novas ideias que enfraqueciam as antigas verdades que Deus havia dado. E mais um alerta que quero compartilhar entra em mais detalhes sobre essa mudança que o inimigo estava trazendo para o nosso povo. O inimigo das almas procurou introduzir a suposição de que uma grande reforma deveria ocorrer entre os adventistas do sétimo dia e que essa reforma consistiria em abandonar as doutrinas que são os pilares da nossa fé e se engajar em um processo de reorganização. Se essa reforma acontecesse, qual seria o resultado? Os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente seriam descartados. Nossa religião seria mudada. Os princípios fundamentais que sustentaram a obra pelos últimos 50 anos seriam considerados como erro. Uma nova organização seria estabelecida. E ela então conclui sobre essa nova organização que o seu alicerce, por não ser o fundamento original, seria construído sobre a areia, e a tempestade e o vendaval varreriam a estrutura. A maneira mais rápida de mudar sua religião ou de mudar uma religião é mudar de Deus e mudar o Deus que você adora. E foi exatamente isso que aconteceu. Como isso seria mudado? Os princípios fundamentais que sustentaram a obra pelos últimos 50 anos seriam considerados como erro. E com base nisso, de que os antigos princípios fundamentais dos primeiros 50 anos eram erro, com base nisso, uma nova organização seria estabelecida e, em última análise, a estrutura dessa nova organização seria construída sobre um alicerce que consistiria em rejeitar as verdades dadas ao povo adventista durante os primeiros 50 anos. E, como resultado, a tempestade e o vendaval varreriam a estrutura. Agora eu tenho aqui uma cópia desses princípios fundamentais. Esta é uma declaração dos princípios fundamentais ensinados e praticados pelos adventistas do sétimo dia. Ela é datada de 1872. Esses princípios consistem no entendimento que nossos pioneiros e a irmã White tinham a respeito de Deus e de outras doutrinas. Agora, quando você pega esses princípios fundamentais e os compara com as atuais 28 crenças fundamentais da nossa igreja, eu sei que este aqui diz 27, é uma versão mais antiga, mas agora temos na igreja 28 crenças fundamentais. Esses dois conjuntos de crenças consistem em duas religiões diferentes. Esta é a compreensão, a visão não trinitariana de Deus, que Deus, em sua sabedoria, havia dado à igreja remanescente aos adventistas do sétimo dia durante os primeiros 50 anos do movimento. Essa nova visão que incorpora e inclui a doutrina da Trindade entrou na igreja, começou a se infiltrar na década de 1890 e isso continuou até o início dos anos 1900, culminando na crise de 1903, que quase dividiu a igreja sobre qual visão de Deus era a correta. E eu quero compartilhar com vocês esta declaração na Adventist Review de 1994. As crenças adventistas mudaram ao longo dos anos sob o impacto da verdade presente. O mais surpreendente é o ensinamento a respeito de Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor. A compreensão trinitariana de Deus, agora parte de nossas crenças fundamentais, não era geralmente aceita pelos primeiros adventistas, até mesmo alguns hoje não a subscrevem. Eu concordo que a mudança mais significativa ocorrida em nossa religião é aquela relacionada a Jesus Cristo, em particular à sua filiação e ao seu Espírito. E essas duas visões se refletem nesses dois fundamentos. Este fundamento, os princípios fundamentais mantidos pelos primeiros adventistas nos primeiros 50 anos, em contraste com as 28 crenças fundamentais atualmente sustentadas pela Igreja Adventista do sétimo dia. E essas duas crenças são antagônicas entre si. Portanto, ou os pioneiros e a irmã White estavam sob um grande engano durante os primeiros 50 anos, e Ellen White é uma falsa profetisa e a atual Igreja Adventista do sétimo dia está correta, ou as visões mantidas pelos pioneiros e por Ellen White durante os primeiros 50 anos estão corretas, e a atual Igreja Adventista do sétimo dia apostatou da verdade bíblica. E foi exatamente isso que um historiador afirmou.
Também concordo que a compreensão trinitariana de Deus, agora parte de nossas crenças fundamentais, não era geralmente aceita pelos primeiros adventistas, exceto, pelo que sei, nenhum deles tinha essa visão. Pelo menos até por volta da década de 1890, após os primeiros 50 anos do movimento. E só em 1980 que a doutrina da Trindade foi oficialmente votada como doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 65 anos após a morte de Ellen White. Desde o início da década de 1890, passando pela virada do século, ideias conflitantes sobre Deus estavam crescendo até chegar a uma crise, e isso foi agravado pelo principal médico da denominação, John Harvey Kellogg, especialmente pelo livro que ele publicou chamado O Templo Vivo. Nesse período, após a publicação de O Templo Vivo, as coisas estavam agitadas na igreja a respeito de quem era Deus. Houve uma revolta, uma rebelião que estava acontecendo. Satanás estava agindo, trazendo novas teorias que a irmã White alertou que levariam ao espiritismo. Os juízos de Deus estavam caindo sobre as instituições e casas publicadoras adventistas na forma de incêndios destrutivos, e uma profetisa de Deus recebia visões e sonhos e estava acordada a 1h da manhã, escrevendo advertências para essa igreja tão rápido quanto sua mão conseguia passar pelo papel. Portanto, foi um período turbulento na história da nossa igreja, mas essa é outra história. O que eu quero mencionar é que toda essa controvérsia havia crescido até chegar a um ponto de crise que culminou no Concílio de Outono de 1903, realizado em Washington, D.C. Naquela ocasião, a irmã White havia escrito algumas cartas para a igreja e elas chegaram ao concílio no último fim de semana, em que o concílio estava acontecendo, e foram recebidas pelo então presidente da Associação Geral, A. G. Daniels, e lidas por ele diante dos participantes do concílio na manhã de domingo. Agora, mais uma vez, lembre-se de que, nesse momento, as emoções estavam à flor da pele, as opiniões eram acaloradas e havia um debate intenso acontecendo sobre a presença e a personalidade de Deus. E é fundamental, então, reconhecer que este foi um dos marcos, uma das principais crises em nossa história como adventistas do sétimo dia, na qual o Senhor interveio. Então, lembre-se daquela declaração de que precisamos conhecer a maneira como o Senhor tem guiado o seu povo e o seu ensino em nossa história passada? Bem, este é um daqueles momentos em que precisamos entender como o Senhor guiou o seu povo. A carta da profetisa ao concílio começava: tenho algumas coisas a dizer aos nossos professores em relação ao novo livro, O Templo Vivo. Tenham cuidado ao sustentar os sentimentos deste livro quanto à personalidade de Deus. Conforme o Senhor me apresenta as questões, esses sentimentos não têm a aprovação de Deus. Eles são uma armadilha que o inimigo preparou para estes últimos dias. Pensei que isso certamente seria discernido e que não seria necessário eu dizer nada a respeito. Mas, como foi alegado que os ensinos deste livro podem ser sustentados por declarações dos meus escritos, sinto-me compelida a falar em negação dessa afirmação. Isso pode dar aparente apoio à afirmação de que os sentimentos em O Templo Vivo estão em harmonia com meus escritos, mas Deus não permita que essa opinião prevaleça. Não precisamos do misticismo que está neste livro. Aqueles que acolhem essas sofismas logo se encontrarão em uma posição onde o inimigo poderá falar com eles e afastá-los de Deus. Foi-me mostrado que o autor deste livro está em um caminho falso. Ele perdeu de vista as verdades distintivas para este tempo. Ele não sabe para onde seus passos estão levando. Sou colocada sob a necessidade de carregar o pesado fardo de mostrar o mal dos planos que sei que não vêm do céu. Esse é o fardo que muitas vezes no passado o Senhor colocou sobre mim para que sua obra pudesse avançar pelos caminhos corretos. Quanta preocupação e ansiedade, quanta angústia mental e exaustivo trabalho físico poderiam ser poupados a mim na velhice, mas ainda assim estou sob a necessidade de entrar na batalha e de cumprir diante de importantes assembleias o dever que o Senhor me impôs, o dever de corrigir o caminho errado de homens que professam ser cristãos, mas que estão realizando uma obra que terá de ser desfeita com grande prejuízo, tanto financeiro quanto no abalo da confiança do povo. Essas cartas da profetisa diferenciavam claramente o que era verdade e o que era erro, e o fato de serem lidas em uma crise tão importante foi emocionalmente avassalador para muitos dos presentes.
Por exemplo, A. G. Daniels relata sobre esse evento. Enquanto eu lia para a Assembleia, declaração após declaração, expondo a falsidade dos ensinos do livro O Templo Vivo, muitos améns foram ouvidos em voz alta e lágrimas correram livremente. A partir daquele momento, a luz entrou no concílio e a presença de Deus foi claramente sentida ao longo do dia. Quando terminei de ler, os irmãos imediatamente começaram a expressar sua gratidão a Deus por essa voz clara que havia falado conosco. Tão precisamente essas mensagens apontaram a situação que todos os que falaram foram obrigados a reconhecer que era a voz de Deus falando conosco. Antes do encerramento do conselho, o autor do livro, John Harvey Kellogg, declarou que o retiraria do mercado. Ao final dessa leitura, um dos ministros se levantou e disse que sentiu-se impressionado a pedir que todos os que propunham tomar uma posição firme ao lado da irmã White nessa grande luta se levantassem. Quase todas as pessoas na sala se levantaram. Esse evento foi uma vitória monumental para Deus, para a sua igreja e para a verdade. Mas infelizmente durou pouco, pois o Dr. Kellogg, o principal defensor dessas novas ideias sobre a presença e a personalidade de Deus, percebeu que, devido a essa derrota no Concílio de Outono de 1903, não poderia continuar em seu curso atual e esperar o apoio de seus irmãos. Assim, apenas 9 dias depois, ele já havia elaborado um plano. Seria uma nova abordagem, uma que apresentaria suas ideias sobre a presença e a personalidade de Deus sob uma nova perspectiva, de forma que fossem aceitas pela Igreja. O próprio Kellogg escreve sobre essa nova visão e diz: pelo que posso perceber, a dificuldade encontrada em O Templo Vivo pode ser resumida a esta questão: o Espírito Santo é uma pessoa? Você diz que não. Eu supunha que a Bíblia dizia isso pelo fato de que o pronome pessoal ele é usado ao se referir ao Espírito Santo. A irmã White usa o pronome ele e afirmou claramente que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa e, ao mesmo tempo, não ser uma pessoa, é algo difícil para mim compreender. E ainda hoje, a maioria dos adventistas, como Kellogg, entende as declarações da irmã White da mesma forma que ele, sem perceber que foi em referência a afirmações como esta que a irmã White disse o seguinte: as mensagens que o Senhor tem me dado durante o último meio século nunca aprovaram o cultivo desses sentimentos errôneos, e ainda assim, alguns afirmam que a irmã White ensina exatamente essas coisas. Eu digo em nome do Senhor que a verdade foi mal interpretada e mal aplicada. Agora, é importante notar que quando olhamos para essa crise em 1903, a maioria dos adventistas do sétimo dia pensa que ela não tem nada a ver com a Trindade. E por um tempo eu fiquei me perguntando como o livro de Kellogg, O Templo Vivo, e toda essa controvérsia, o que isso tem a ver com a Trindade? Bem, aqui está o que isso tem a ver com a Trindade. Como o próprio Kellogg disse, tudo pode ser resumido a esta questão: o Espírito Santo é uma pessoa? E a resposta a essa pergunta tem tudo a ver com a Trindade. Se o Espírito Santo é ou não uma pessoa ou um ser individual como o Pai e o Filho, ou se é a onipresença do Espírito de Cristo, isso tem tudo a ver com a crença na Trindade. E a situação se complica no exato dia seguinte ao que Kellogg disse. Tudo pode ser resumido a esta questão: o Espírito Santo é uma pessoa? No dia seguinte a essa declaração, A. G. Daniels escreveu para Willie C. White sobre uma conversa que teve com o Dr. Kellogg. A. G. Daniels escreveu: ele, ou seja, o Dr. Kellogg, então afirmou que suas opiniões anteriores... Agora, essas opiniões anteriores eram visões não trinitarianas. Ele então afirmou que suas opiniões anteriores sobre a Trindade haviam sido um obstáculo para que ele fizesse uma declaração clara e absolutamente correta, mas que, em pouco tempo, ele passou a acreditar na Trindade e agora conseguia ver com bastante clareza onde estava toda a dificuldade e acreditava que poderia esclarecer a questão de forma satisfatória. Ele me disse que agora acreditava em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, e que sua visão era de que era Deus o Espírito Santo e não Deus o Pai quem preenchia todo o espaço e todo o ser vivo.
Ele disse que, se tivesse acreditado nisso antes de escrever o livro, poderia ter expressado suas ideias sem dar a impressão errada que o livro agora transmite. Assim, na mente de Kellogg, adotar a doutrina da Trindade de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, e acreditar que o Espírito Santo é uma terceira pessoa como o Pai e o Filho, era a solução para toda a crise em torno de seu livro. Portanto, para ele, em sua mente, isso era uma forma de escapar da perseguição, de não ficar mal visto. Portanto, a ideia de que essa crise sobre o panteísmo e o livro de Kellogg não tinha nada a ver com a Trindade realmente vem de uma falta de compreensão do cerne da controvérsia. Agora, Kellogg professava que acreditava na Trindade. Lembre-se da data, 29 de outubro de 1903. Porque agora o que eu quero fazer é analisar algumas declarações que Ellen White fez a respeito das crenças e sentimentos de Kellogg após 29 de outubro de 1903, depois que Kellogg havia aceitado a doutrina da Trindade. Em 1904, por exemplo, Ellen White diz o seguinte sobre o Dr. Kellogg: sua mente está sendo trabalhada pelo mesmo que seduziu os anjos de Deus nas cortes celestiais. Ele está agindo sob o conselho daquele que conversou com Eva. Por meio desse raciocínio sutil, o futuro da causa está em perigo. Agora terei que ser muito mais explícita do que fui no passado. Serei obrigada a fazer declarações que não queria fazer, mas preciso ser mais explícita para salvar o rebanho de Deus de influências enganosas. Ao aceitar a Trindade, não estaria a mente de Kellogg sendo trabalhada pelo mesmo que seduziu os anjos de Deus nas cortes celestiais? Em 14 de julho de 1904, ela escreveu: devemos recusar ouvir as sofismas que foram introduzidas para anular a verdade para este tempo. Nenhuma pedra deve ser removida do alicerce desta verdade, nenhum pilar movido. Chegou o tempo em que, mesmo na Igreja e em nossas instituições, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Novamente, isso está relacionado à controvérsia sobre essas novas ideias promovidas pelo Dr. Kellogg, e vemos que o resultado final de aceitar essas novas ideias seria remover o fundamento da verdade que Deus havia dado nos primeiros 50 anos do movimento. Em 24 de julho de 1904, apenas 10 dias depois, ela disse o seguinte: não vos enganeis, muitos se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Agora temos diante de nós o alfa deste perigo. O ômega será de uma natureza extremamente surpreendente. Agora pare um momento. O que o ômega fará? Ele levará as pessoas a se desviarem da fé. Desviar-se de qual fé? Desviar-se da fé que Deus havia dado ao seu povo durante os primeiros 50 anos, dos princípios fundamentais que os haviam guiado durante os primeiros 50 anos do movimento. O ômega levaria as pessoas a se desviarem desse fundamento e a se apoiarem sobre um novo fundamento. Novamente, em 1904, pouco menos de um ano depois que Kellogg aceitou a doutrina da Trindade, ela diz: fui instruída a advertir nosso povo, pois muitos estão em perigo de aceitar teorias e sofismas que minam os pilares fundamentais da fé. Não podemos aceitar como verdade presente os fundamentos e explicações apresentados pelo Dr. Kellogg, pois não é uma apresentação verdadeira. Então deixe-me perguntar a você, em 1904, quais eram as teorias e explicações apresentadas pelo Dr. Kellogg? Eram a doutrina da Trindade. Contra o que Ellen White estava nos advertindo ao dizer o que aconteceria se abraçássemos a doutrina da Trindade de Kellogg? Ela disse que se aceitarmos essas teorias e explicações feitas pelo Dr. Kellogg, incluindo a Trindade, elas enfraquecerão os pilares fundamentais da nossa fé. São esses princípios fundamentais. Ela diz que não podemos aceitar como verdade presente as teorias apresentadas pelo Dr. Kellogg. Agora, isso também nos mostra que, naquela época, a doutrina da Trindade estava sendo proclamada como verdade presente, então a irmã White estava combatendo esse sentimento. E até hoje, teólogos e historiadores adventistas do sétimo dia mantêm essa posição de que a doutrina da Trindade, que foi introduzida na Igreja no início dos anos 1900, era a verdade presente. Por exemplo, considere esta declaração:
Já vimos isso no artigo de 1994 da Advent Review sobre a Trindade, que dizia: as crenças adventistas mudaram ao longo dos anos sob o impacto da verdade presente. E ainda, menos de um ano depois de Kellogg adotar a Trindade, Ellen White disse: o Senhor me mostrou que o autor não mudou e que não pode haver unidade entre ele e os ministros do Evangelho enquanto ele continuar a nutrir seus atuais sentimentos. Fui instruída a levantar minha voz em advertência ao nosso povo, dizendo: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Enquanto as teorias enganosas deste livro forem aceitas por nossos médicos, não pode haver união entre eles e os ministros que estão levando a mensagem do Evangelho. Não deve haver união até que haja uma mudança. Então, ainda hoje, os adventistas do sétimo dia afirmam que a doutrina da Trindade foi introduzida no movimento adventista como verdade presente, e esse era exatamente o sentimento contra o qual a irmã White estava advertindo. A diferença na teologia sobre Deus é tão significativa que a irmã White nos diz que não pode haver unidade entre ele, ou seja, entre Kellogg e os ministros do Evangelho, enquanto ele, Kellogg, continuar a sustentar seus atuais sentimentos. Agora, qual era o sentimento atual do Dr. Kellogg em 1904? Vimos que era a doutrina da Trindade e que ele acreditava que essa doutrina era uma explicação que resolvia a crise em torno de seu livro e do panteísmo. Agora, se trouxermos esse princípio, esse alerta, para os dias de hoje, isso nos diria que não pode haver unidade entre aqueles que sustentam uma visão trinitariana de Deus e os ministros do Evangelho até que haja uma mudança. E é por isso que acredito que Deus está tentando restaurar a verdade que ele havia dado aos pioneiros e à irmã White durante os primeiros 50 anos deste movimento. Ele quer restaurar esse fundamento e trazer seu povo de volta para se firmar sobre esse alicerce, para que a comissão que ele deu à Igreja Adventista do sétimo dia possa ser realizada e cumprida. Então, não seria lógico concluir que aqueles que hoje defendem a doutrina da Trindade não devem ter união com os ministros do Evangelho? E vimos que os sentimentos de Kellogg e as teorias que ele tinha eram produto de Satanás, e vimos que Ellen White nos disse isso depois que Kellogg aceitou a doutrina da Trindade. E novamente vemos, em abril de 1905, que ela diz o seguinte sobre a visão de Kellogg: vi que o poder de Satanás sobre ele não foi quebrado. Aqueles que escolhem sustentar o homem que tanto desonra a Deus e que tem se colocado diretamente no caminho de sua obra, eles mesmos se tornarão tão enganados que o seu trabalho não será aceito por Deus. Tenho me sentido relutante em dizer essas coisas, mas sei que o Senhor não quer que almas continuem sendo colocadas em perigo por mais tempo por causa do Dr. Kellogg. Então, em 1905, o Dr. Kellogg ainda mantinha esses conceitos e visões trinitarianos, e foi nessa época que a irmã White nos disse que o poder de Satanás sobre ele não havia sido quebrado, e que aqueles que abraçarem suas ideias estarão sob um forte engano, de modo que se tornarão tão enganados que sua vontade e seu trabalho não serão aceitos por Deus. E eu não gostaria que nenhum dos meus irmãos e irmãs na fé se encontrasse nessa posição. Em maio de 1905, ela acrescenta: aqueles que tentam introduzir teorias que removeriam os pilares de nossa fé quanto ao santuário ou quanto à personalidade de Deus ou de Cristo estão agindo como cegos. Eles estão tentando trazer incertezas e fazer com que o povo de Deus fique à deriva, sem uma âncora. Foi enquanto ensinava essas coisas sobre a Trindade e sobre o Espírito Santo ser uma pessoa ou um ser diferente de Cristo que a irmã White disse que o Dr. Kellogg estava sendo guiado por Satanás, que o poder de Satanás sobre ele não havia sido quebrado e que não podemos aceitar como verdade presente as teorias e explicações apresentadas pelo Dr. Kellogg. No entanto, essas teorias e explicações apresentadas pelo Dr. Kellogg são hoje aceitas por quase todos os ministros na Igreja Adventista do sétimo dia. Agora, eu penso sobre isso e ainda fico perplexo ao ver que a mesma visão defendida pelo Dr. Kellogg na época em que a irmã White
disse que sua mente estava sendo influenciada pelo mesmo que seduziu os anjos de Deus nos átrios celestiais, agora é um requisito para a membresia da igreja. Fomos instruídos a recusar ouvir as sofismas que foram introduzidas para anular a verdade para este tempo. Nenhuma pedra deve ser movida do alicerce desta verdade, nenhum pilar removido, e ainda assim, aquilo que a irmã White advertiu que não deveríamos fazer é exatamente o que essa doutrina da Trindade fez. É uma armadilha a respeito da presença e personalidade de Deus que o inimigo preparou para estes últimos dias. E Jesus, através de Ellen White, nos advertiu que isso aconteceria. Ela diz: durante os últimos meses, tive tanto a escrever a respeito da personalidade de Deus e outros assuntos de grande importância que trabalhei de forma muito constante, de manhã cedo até tarde da noite. Tenho me esforçado para advertir nosso povo contra os enganos dos últimos dias. Portanto, nos últimos dias haverá enganos, sendo que um deles, conforme nos é dito nesta declaração, será a respeito da personalidade de Deus. Então, por que ministros inteligentes na Igreja Adventista não conseguem discernir o engano? Isso tem a ver com analisar alguns dos enganos e ilusões dos últimos dias que, segundo nos é dito, levarão muitos a se desviar da fé. E foi somente depois de entender como a doutrina da Trindade desempenhou um papel na crise de 1903 sobre a presença e a personalidade de Deus que comecei a ver mais claramente o significado dos alertas nas Escrituras sobre o mesmo assunto. Por exemplo, no livro Eternidade Passada, ela diz: nos últimos dias haverá falsos mestres. Agora ela está citando 2 Pedro 2, mas ela aprofunda esse versículo e explica que esses falsos mestres seriam mestres espiritualistas, que se recusariam a reconhecer Cristo como o Filho de Deus. Sobre tais mestres, o amado João declara: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse também não tem o Pai. O Espiritismo, ao negar Cristo, nega tanto o Pai quanto o Filho, e a Bíblia o declara como a manifestação do Anticristo. Então, como a Igreja Adventista pode dar a primeira, segunda ou terceira mensagem angélica ao mundo se, em seus ensinamentos, ela se recusa a reconhecer Cristo como o Filho de Deus? Ellen White alertou contra esse espiritualismo entrando na Igreja e, no entanto, é exatamente isso que aconteceu. A paternidade de Deus e a filiação de Cristo foram espiritualizadas, transformadas em metáforas, encenações ou símbolos, e esses ensinamentos estavam trazendo para o movimento adventista aquilo que a Bíblia declara ser uma manifestação do Anticristo. Mas houve também entre o povo falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, chegando até a negar o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Assim, até mesmo Pedro nos advertiu de que, nos últimos dias, viriam mestres espiritualistas que trariam uma doutrina ou um entendimento que negaria o Senhor e que o negaria como filho. Negar a filiação divina de Cristo, que ele é de fato o unigênito Filho de Deus, é espiritismo. É um engano que Satanás preparou para os últimos dias, e Deus nos advertiu que é para esse caminho que as ideias de Kellogg conduziriam. O Senhor me apresentou essa questão, revelando que o resultado de tal ensino era um sutil engano da mente e que o próprio doutor não previa esse resultado de suas opiniões extremas a respeito de Deus e da natureza. Eu lhe disse que o Senhor estava sendo grandemente desonrado ao ser assim representado e que tais ideias conduziriam o povo ao espiritismo. Então, hoje chegamos a esse ponto. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agora está plenamente convencida de que a filiação de Jesus é metafórica e, dessa forma, a Igreja espiritualizou a filiação de Cristo e que, como resultado da aceitação dessas ideias, muitos se afastariam da fé. Agora, eu estou na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou frequentando a Igreja Adventista do Sétimo Dia há 12 anos e nunca ouvi falar desses alertas. Ou pelo menos, talvez eu as tenha lido, mas sem realmente compreendê-las em seu contexto correto ou em seu verdadeiro significado.
Então, foi somente quando estudei essas coisas por mim mesmo e comecei a entender a crise alfa que pude perceber que a ômega, assim como a alfa, seria uma crise relacionada à presença e à personalidade de Deus. E seria uma crise que abraçaria o espiritualismo e levaria a Igreja a negar a filiação divina de seu Salvador. Ellen White disse: temos agora diante de nós o alfa deste perigo. O ômega será de uma natureza extremamente surpreendente. E novamente ela disse isso em 1904, quando afirmou: eles têm o alfa diante de nós. E no que o Dr. Kellogg acreditava em 1904? Ele acreditava na Trindade. Então, lá em 1904, Ellen White alertou que temos agora diante de nós o alfa deste perigo. Mas agora eu lhes digo que temos diante de nós o ômega deste perigo, e a igreja corporativa, como a conhecemos, foi tomada por esse engano. Os mestres do Espiritismo vêm de maneira agradável e encantadora para enganar você, e se você der ouvidos às suas fábulas, será seduzido pelo inimigo da justiça e certamente perderá sua recompensa. Quando a influência fascinante do grande enganador o domina, você é envenenado e sua influência mortal adultera e destrói sua fé em Cristo como o Filho de Deus, e você deixa de confiar nos méritos do seu sangue. Precisamos compreender o significado dessa crise. Ainda hoje, muitos dizem que não é grande coisa, que é um assunto secundário, que não é importante ou que não pode ser compreendido. Existem várias opiniões sobre esse tema de quem é Deus, mas tão poucos entendem o significado dessa sedutora enganação e que sua influência mortal adultera e destrói sua fé em Cristo como o Filho de Deus. E é exatamente isso que aconteceu em nossa igreja ao adotar as novas crenças fundamentais que afirmam que a filiação de Cristo é metafórica, e se a filiação de Cristo é metafórica, então Deus também não é realmente um Pai, e assim a presença e a personalidade de Deus são destruídas. E a irmã White nos adverte que, se formos enganados pelo inimigo da justiça, certamente perderemos nossa recompensa. O Espiritismo é mortal, e é algo que devemos estudar e compreender para que não sejamos enganados por esse engano. Agora, talvez você possa começar a entender por que esse engano dos últimos dias fez a profetisa tremer quando ela disse que o ômega viria em pouco tempo. Eu tremo pelo nosso povo. Hoje, a doutrina da Trindade, abraçada e defendida pelo Dr. Kellogg sob o conselho e atuação do poder de Satanás, tornou-se a segunda crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e é hora do povo de Deus perceber que nossa fé foi sequestrada. Ela foi sequestrada pelo inimigo das almas. E agora estamos entrando em um tempo em que é nosso dever corrigir o caminho errado de homens que professam ser cristãos, mas que estão realizando uma obra que terá que ser desfeita com grande prejuízo, tanto financeiro quanto no abalo da confiança do povo. Esse trabalho precisa ser feito. A defesa da verdade sobre quem Deus é, sem dúvida, abalará a confiança do povo de Deus. Sim, isso significa que grande parte do nosso trabalho na instituição adventista precisará ser desfeita. Sim, isso envolverá grande perda, tanto financeira quanto no abalo das pessoas, mas precisa ser feito. Essa verdade precisa ser restaurada. Deus fará com que ela seja restaurada para que seu povo possa dar glória a Ele, chamar pessoas para fora da Babilônia e prepará-las para permanecerem firmes durante o juízo investigativo. É necessário que compreendamos Deus e Cristo como Ele se revela, para que possamos representá-lo corretamente. Indiscutivelmente, esse assunto está abalando a confiança do povo de Deus hoje, e espero que isso os ajude a perceber que estão firmados sobre um alicerce que não irá durar, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. A agitação causada por esse tema me levou a estudá-lo mais profundamente e, como resultado, Deus me trouxe a uma compreensão de quem Ele é, e por isso sou eternamente grato. Minha confiança na atual organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi abalada e quebrada,
mas ao mesmo tempo minha confiança em Cristo, em sua mensageira Ellen White e na luz concedida por seu Espírito Santo aos nossos pioneiros durante os primeiros 50 anos do movimento foi incrivelmente fortalecida. Agora posso ver mais claramente do que nunca que esse movimento foi firmemente estabelecido em um caminho correto, armado com as verdades que o capacitariam a cumprir sua missão. E a luz que eles receberam deveria ser como uma linha de verdade se estendendo desde aquela época, ou seja, desde 1844, 1845 e 1846, até o momento em que entraremos na cidade de Deus. Era como uma linha de verdade. Não deveria ser desviada nem mudar de direção. A verdade que Deus deu aos pioneiros nos primeiros 50 anos do movimento é o fundamento sobre o qual deveríamos nos firmar para concluir a comissão que Deus havia dado a este movimento. E agora, ao fecharmos o ciclo e retornarmos ao ponto de onde começamos em relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia cumprindo sua missão, foi somente após compreender as coisas que compartilhei que pude entender plenamente o significado da declaração em O Ministério da Cura, aquela que vimos anteriormente, de que, como nosso Salvador, estamos neste mundo para servir a Deus. Estamos aqui para nos tornar semelhantes a Deus em caráter e, por meio de uma vida de serviço, revelá-lo ao mundo. Para sermos cooperadores de Deus, para nos tornarmos como Ele e revelar seu caráter, precisamos conhecê-lo corretamente. Devemos conhecê-lo como ele se revela. Somente isso pode nos tornar semelhantes a Deus em caráter. Tudo depende de um conhecimento correto de Deus. Portanto, essa compreensão de quem Deus é não é um assunto secundário, não é uma distração. É o assunto mais importante com o qual devemos lidar agora, nestes últimos dias, quando ilusões entraram na Igreja para espiritualizar a filiação de Cristo. Se quisermos ser semelhantes a Deus em caráter, precisamos conhecê-lo como ele se revela. E a atual Igreja Adventista do Sétimo Dia, lamento dizer, perdeu esse conhecimento. Sim, ela teve esse conhecimento. Deus realmente deu à Igreja Adventista do Sétimo Dia uma visão correta de Deus, mas essa visão, dada por Deus à Igreja através de seu Espírito Santo, foi considerada como erro, exatamente como Ellen White advertiu que o inimigo tentaria fazer. Mas no fim das contas, se quisermos representar Cristo ao mundo e proclamar as 3 mensagens angélicas, precisamos reconhecer que é ao contemplar que somos transformados. E ao contemplar 3 pessoas divinas coeternas e coiguais, que apenas assumem papéis intercambiáveis, então faz sentido que homens ou mulheres, sendo iguais e feitos à imagem de Deus, também possam assumir qualquer papel que desejarem. Nós somos feitos à sua imagem. Então talvez os papéis de gênero também sejam metafóricos e intercambiáveis. E não me refiro apenas aos papéis, mas até mesmo ao próprio gênero. Vemos a homossexualidade entrando na Igreja dizendo que todos os gêneros são iguais ou que até mesmo os gêneros podem ser intercambiáveis, porque afinal, se é metafórico, se a filiação de Cristo é metafórica e os papéis de Deus, dos deuses, são intercambiáveis, então o que dizer dos gêneros? Então faria sentido que os gêneros também fossem intercambiáveis e assim um homem poderia se tornar uma mulher ou uma mulher se tornar um homem. Então você pode ver como essa lógica de adotar uma visão trinitária de Deus influencia onde estamos hoje como igreja e nos perguntamos por que essas questões são problemas na igreja. Obviamente a igreja está doente e somos orientados de que, em caso de doença, a causa deve ser identificada. Portanto, pessoalmente, não acho que a ordenação de mulheres e a homossexualidade na igreja sejam o problema. Acho que eles são sintomas do problema, e a causa desses problemas está na idolatria. E vemos isso também em Romanos 1. O conhecimento do único Deus verdadeiro foi perdido, mas está sendo restaurado. Desde 2015, milhares aceitaram como verdade os princípios que nos tornaram um povo denominado, que nos fizeram o que somos como adventistas do sétimo dia.
Deus está restaurando o conhecimento de quem Ele é e levando seu povo de volta ao verdadeiro fundamento dos princípios fundamentais que foram cridos pelos adventistas nos primeiros 50 anos. E, como resultado dessa restauração de quem Deus é entre seu povo, vemos a Igreja combatendo esse crescimento, esse entendimento. Campanhas, seminários e livros da Igreja contra isso estão aumentando exponencialmente. Ao estudar as controvérsias atuais, sempre as encontrei representadas no lugar santíssimo do santuário, e com este assunto não foi diferente. Estamos no dia da expiação antitípico e sabemos, como adventistas do sétimo dia, que as coisas representadas no lugar santíssimo constituem a verdade presente. Então, ao estudar o lugar santíssimo, algo que eu já havia feito antes, de alguma forma eu havia deixado passar os dois objetos mais importantes do lugar santíssimo, a presença e a personalidade do Pai e de seu Filho. E essas verdades também, a respeito do Pai e do Filho, são igualmente verdades presentes, não uma nova verdade, mas uma luz antiga que deve ser restaurada ao seu devido lugar para que o santuário possa ser purificado. Toda a verdade vista no lugar santíssimo está sendo atacada e minada até mesmo dentro da Igreja. E se continuarmos a negar a filiação de Cristo e aceitar ideias espiritualistas e aceitar como um terceiro Deus um ser que não é Cristo, não seremos capazes de ser purificados do pecado, pois tal ensino impede a atuação de Cristo por meio de seu Espírito, deixando o indivíduo dependente do poder humano. E este foi o alerta que a irmã White nos deu a respeito dessa nova organização que seria estabelecida. Ela disse: os princípios fundamentais que sustentaram a obra nos últimos 50 anos seriam considerados como erro. Uma nova organização seria estabelecida. Livros de uma nova ordem seriam escritos. Um sistema de filosofia intelectual seria introduzido. Nada seria permitido ficar no caminho do novo movimento. Os líderes ensinariam que a virtude é melhor do que o vício, mas com Deus sendo removido, eles colocariam sua confiança no poder humano, que sem Deus não tem valor algum. Seu alicerce seria construído sobre a areia e a tempestade e o vendaval varreriam a estrutura. Agora, como adventistas do sétimo dia, podemos afirmar com toda certeza qual é o dia do sábado, e realmente sabemos. Mas se temos apenas um sol metafórico, então segue-se que temos apenas um poder metafórico, e se estamos desejando o poder dessa terceira pessoa da divindade chamada Espírito Santo, e se é alguém que nunca participou da humanidade e nunca obteve vitória sobre o pecado na carne humana caída, então ele não terá a capacidade de nos dar aquilo que ele mesmo não possui. E nós, então, estando carentes de um poder para obter vitória sobre o pecado, teremos apenas o nosso próprio poder para depender. E sendo esse poder inútil, receberemos a marca da besta em nossa mão, porque podemos saber na mente qual dia é o correto, mas nos faltará o poder para tomar a decisão de fazer o que é certo e receberemos a marca em nossas mãos. Precisamos ter uma fé que vence, e essa fé só é encontrada ao crer que Jesus é o Filho de Deus. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas fé em quê? Lemos: quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Como podemos ter vitória enquanto abraçamos uma crença fundamental que nega que Jesus é o Filho de Deus e nos apegamos a outra visão de sua filiação que lança dúvidas sobre as palavras claras ditas do céu? Este é o meu Filho amado? Não podemos ter a vitória desse jeito e não teremos. É porque esquecemos a maneira como o Senhor nos guiou e seu ensino em nossa história passada, e negamos a verdade sobre a presença e a personalidade de Deus que nos foi dada pelo Espírito Santo nos primeiros 50 anos do nosso movimento, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje se tornou inapta para cumprir sua missão e iluminar a terra com a glória de Deus. A menos, é claro, que se arrependa como vemos em Apocalipse 3.
Mas a parte disso, a igreja como está hoje não se apoia sobre o mesmo fundamento construído por Cristo nos primeiros 50 anos. Ela está sobre um novo fundamento, com novos pilares. E como a irmã White advertiu sobre esse novo fundamento, tempestade e tormenta varrerão a estrutura. Mas Deus terá um povo sobre a terra para manter a Bíblia, e somente a Bíblia, como o padrão de todas as doutrinas e a base de todas as reformas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia corporativa abraçou como verdade as sofismas do inimigo e a doutrina central do romanismo, mas isso não significa que Deus esteja sem uma igreja. Deus tem uma igreja. Não é a grande catedral, nem o estabelecimento nacional, nem as várias denominações. É o povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Esta é a igreja contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. E quando percebi que a Trindade não era uma nova luz, mas um velho erro, inevitavelmente a pergunta vinha à minha mente: ainda posso ser um adventista do sétimo dia? Mas Deus me mostrou que, ao abraçar as verdades dadas aos pioneiros e a Ellen White nos primeiros 50 anos, para estabelecer uma base firme, ao aceitar esses princípios fundamentais, eu era agora mais adventista do sétimo dia do que quando fiz minha profissão de fé. Mas, como o adventismo se tornou confuso e negou os princípios fundamentais que lhe foram dados por Deus, é necessário fazer uma distinção entre a verdade e o erro. Portanto, considero-me agora mais um adventista do sétimo dia histórico. Devido às minhas diferenças teológicas em relação à presença e à personalidade de Deus com a Igreja Adventista corporativa hoje, sei que muitos dirão que me desviei da fé e que apostatei. Mas quero perguntar a você: apostatei e me desviei de quê? Porque, para falar a verdade, eu não me desviei da fé, eu retornei a ela, e a própria organização da igreja atual é que se desviou da fé que uma vez foi entregue aos santos. Veja, muitos hoje entendem o desviar-se da fé como algo relacionado à sua própria experiência. Então, se, por exemplo, alguém entrou para a igreja adventista há muitos anos, ou foi criado como adventista do sétimo dia, essa pessoa pode entender as palavras desviar-se da fé como sair da igreja. Mas vamos olhar para isso a partir da perspectiva de Deus. Vamos analisar isso sob a perspectiva de toda a história da igreja, de 1844 até os dias atuais. Então, a partir dessa perspectiva, o que significa desviar-se da fé? Porque, sob esse ponto de vista, significa algo completamente diferente. E desviar-se da fé quer dizer afastar-se dos princípios fundamentais que Deus deu à igreja nos primeiros 50 anos. E é por isso que essa é uma heresia tão mortal. Agora, muitos já me disseram que não vão considerar ou sequer estudar essas questões. Eles dizem que aqueles que se tornam antitrinitarianos ou não trinitarianos sempre acabam deixando a igreja e afirmam que não vão seguir por esse caminho. E, sinceramente, eu entendo essa posição. Concordo com as preocupações e sentimentos deles, e vejo que desejam ser fiéis a Deus, fiéis aos pioneiros e ao movimento que Deus levantou de forma milagrosa para proclamar as 3 mensagens angélicas. E vejo que eles têm um grande temor de se desviar dessa comissão sagrada e concordo com isso. Eles realmente devem estar atentos. Eles devem ser cautelosos. Ninguém quer se afastar da fé, ninguém quer desonrar a Deus e se desviar da fé que uma vez foi entregue aos santos. Todos esses são sentimentos positivos, mas a menos que voltem e estudem a maneira como o Senhor nos guiou e seus ensinamentos sobre nossa história passada, nunca perceberão que aquilo de que mais têm medo que aconteça com eles já aconteceu. Eles têm pavor de se desviar da fé e serem envolvidos por uma doutrina que os afaste da verdade. Mas, novamente, digo que isso já aconteceu com eles. Portanto, a menos que estudem essas coisas, não perceberão que já se desviaram da fé. Aqui está o maior engano que pode afetar a mente humana. Essas pessoas acreditam que estão certas, quando na verdade estão erradas.
Agora, não estou dizendo que as crenças não trinitarianas são confusas, ou que são um mistério, ou que não podem ser compreendidas. Pelo contrário, elas abraçam os ensinamentos mais claros da Bíblia e aceitam a palavra de Deus como ele se revela. Eu acredito que muitos adventistas do sétimo dia, até mesmo a maioria dos adventistas do sétimo dia, leigos, líderes, pastores e missionários que também foram enganados, estão sinceramente servindo a Deus de todo o coração e de acordo com o melhor de seu conhecimento. E é a esses que eu sei que Jesus anseia se revelar para que ele possa prepará-los para dar a última mensagem de misericórdia ao mundo. Eu sei que há pessoas por aí, adventistas do sétimo dia como eu, que só querem conhecer a verdade e não querem ser enganadas. Eu sei que há pessoas por aí que ouvirão essas coisas, que as estudarão e que se alegrarão com a verdade que isso trará ao seu coração quando perceberem que é Cristo neles, a esperança da glória. E é por essas pessoas que estou compartilhando este vídeo e dividindo minha experiência, e espero que de alguma forma isso possa ser uma bênção para você. Só estou pedindo que você estude por si mesmo, e para esse fim, quero compartilhar um último alerta da irmã White sobre a história dessa controvérsia a respeito da presença e personalidade de Deus, no que diz respeito ao movimento adventista do sétimo dia. A irmã White diz: uma coisa é certa e em breve será percebida: a grande apostasia que está se desenvolvendo, aumentando e se fortalecendo, e continuará assim até que o Senhor desça do céu com um brado. Devemos manter firmes os primeiros princípios de nossa fé denominacional e avançar de força em força para uma fé ainda maior. Devemos sempre preservar a fé que foi confirmada pelo Espírito Santo de Deus desde os primeiros acontecimentos de nossa experiência até o tempo presente. Agora precisamos de uma visão mais ampla e de uma fé mais profunda, mais sincera e inabalável na direção do Espírito Santo. Se necessitávamos da prova manifesta do poder do Espírito Santo para confirmar a verdade no início, após o passar do tempo, que se refere a 1844, então hoje precisamos de todas as evidências na confirmação da verdade, quando almas estão se afastando da fé e dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Nessa declaração, a irmã White está nos dizendo que, quando almas estão se afastando da fé, elas estão se afastando dos princípios da nossa fé denominacional, que nos foi dada nos primeiros 50 anos. Então, mais uma vez, eu lhe digo, suplicando para que você compreenda que a atual Igreja Adventista do sétimo dia, corporativa, de fato se afastou da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Agora não pode haver desânimo da alma. Se alguma vez houve um período em que precisávamos do poder do Espírito Santo em nossos discursos, em nossas orações, em cada ação proposta, é agora. Não devemos parar na primeira experiência, mas, enquanto levamos a mesma mensagem ao povo, essa mensagem deve ser fortalecida e ampliada. E isso está acontecendo hoje na restauração desta verdade sobre quem é Deus, sobre o Pai e o Filho. Devemos ver e perceber a importância da mensagem confirmada por sua origem divina. Devemos prosseguir em conhecer ao Senhor para que saibamos que a sua saída está preparada como amanhã. Nossas almas precisam do vivificar da fonte de todo poder. Podemos ser fortalecidos e confirmados na experiência passada que nos mantém nos pontos essenciais da verdade, que nos fizeram o que somos, adventistas do sétimo dia. Hoje, a Igreja Adventista do sétimo dia abandonou esses pontos essenciais da verdade e, como resultado, nossa identidade como adventistas do sétimo dia foi perdida, mas ela precisa ser restaurada e será restaurada. Ela está sendo restaurada. Antes de Jesus partir pela última vez, ele testou seus discípulos para ver se estavam prontos para levar a comissão do Evangelho ao mundo e perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns dizem que tu és João Batista,
outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Ele lhes disse: E vós, quem dizeis que eu sou? Você percebe o que Jesus estava fazendo aqui? Ele queria ter certeza de que seus discípulos podiam diferenciar entre o que os homens diziam sobre Jesus e o que ele dizia sobre si mesmo, e queria garantir que a compreensão dos discípulos sobre ele viesse dele, e que eles entendessem Jesus como ele mesmo se revela. E Jesus, ao testar seus discípulos, dirigiu-se pessoalmente a eles com a pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo não foi uma invenção humana ou uma filosofia. Não era uma tradição ou um credo. Foi revelada a Pedro pelo próprio Deus. Foi uma revelação nascida do céu. E Jesus disse sobre essa verdade: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu creio que nós, assim como Pedro, precisamos de uma revelação pessoal dessa verdade vinda diretamente do céu. Precisamos orar, estudar e pedir a Deus que nos ensine quem Ele é e quem é seu Filho. Precisamos que o próprio Pai nos mostre que Ele realmente quer dizer exatamente o que suas palavras dizem, que Jesus é de fato o Filho do Deus vivo. Quando essa revelação foi confirmada em Pedro e nos discípulos, então eles estavam preparados para sair e proclamar o Filho ressuscitado do Deus vivo a toda a terra. E para aqueles que estão buscando cumprir essa comissão e iluminar a terra com a glória de Deus, dando as mensagens dos 3 anjos nestes últimos dias, Jesus agora deseja confirmar essa verdade em seu povo professamente hoje. Agora, eu precisei enfrentar essa questão em 2017 e compartilhei com vocês minha experiência, minha história, as coisas que estudei, as revelações que tive, e isso de forma alguma é uma amostra abrangente. Há tanto sobre esse assunto e talvez agora essa questão de quem é Deus, talvez você nunca tenha realmente estudado isso antes, talvez nunca tenha realmente compreendido, ou talvez nunca sequer tenha realmente pensado sobre isso. Mas eu lhe digo que hoje, enquanto Deus está tentando restaurar essa verdade, a pergunta está vindo até você e Jesus está falando diretamente com você dizendo: E vós, quem dizeis que eu sou? Que o Senhor te guie enquanto você busca responder à sua pergunta.